Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, já estamos na lição 10, nesse trimestre aqui estudando o tema Provados pelo Fogo, propósito, motivo, razão dos sofrimentos neste mundo de pecado. A lição de jovens, você já sabe, temos estudado ao longo desse trimestre também um tema muito importante, o sábado, uma abordagem bem interessante aqui. Os autores foram muito felizes nos textos que produziram e a Agatha e eu temos produzido também material complementar que sempre está disponível lá no site Contexto Bíblico, contexto com M, é o nome da lição de jovens, contextobíblico.com.br. Próximo trimestre, tanto a lição de jovens quanto a de adultos tratarão aí do tema da imortalidade na Bíblia, quando, como e por quê. Fantástico esse assunto aqui, esse tema importantíssimo, e fica aí o convite, quem sabe, para você estudar as duas lições, por que não, né? A lição do jovem sempre traz aqui umas tirinhas que ajudam, né, a fixar aí o conteúdo, a propor reflexões. Tem material muito interessante por aqui. Assinar a lição é garantir aí o maná, como dizem, né, o pão diário. A lição tem o objetivo de nos aproximar sempre mais e mais da palavra de Deus, nos incentivar a estudá-la todos os dias, assim como o projeto Reavivados por Sua Palavra. Se há algo para o que nós temos que dedicar tempo de qualidade todos os dias, é o estudo da Bíblia Sagrada. Muitas vezes dedicamos tanto tempo para outras coisas, na verdade, e a palavra de Deus, a carta de amor de Deus, nem sempre está ali na nossa lista, no topo da nossa lista de prioridades, e tem que estar. Precisamos aproveitar o tempo que temos de liberdade para estudar a Bíblia, para memorizar suas verdades, e assim, banhados pelos princípios, pelas verdades bíblicas, nós vivemos neste mundo de pecado como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. A lição da semana, mansidão no crisol. Eu diria que é um dos temas mais desafiadores para um cristão. A lição vai falar sobre perfeição cristã, vai falar sobre como reagir em situações estressantes, complicadas, e diante desse assunto, geralmente eu costumo dizer o seguinte, que guardar o sábado, devolver o dízimo, honrar pai e mãe se tornam tão pequenos quando o que Deus espera de nós é mansidão. Sim, esse é o tema da semana. E o verso principal, Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta terra aqui, recriada por Deus, naturalmente, após os 1000 anos depois da volta de Jesus. Às vezes, a Bíblia traduz a palavra mansidão como humildade. Eu quero contar para você uma pequena história de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, vários anos atrás, quando ainda a Débora e eu ainda éramos namorados, e nós tínhamos ali, como ainda hoje fazemos, né? Nós tínhamos ali vários estudos bíblicos, várias pessoas que nós visitávamos ali na comunidade onde morávamos. E eu me lembro de uma ocasião em que a Débora e eu estávamos na casa de uma senhora, dando ali uns estudos bíblicos, e de repente chegou o esposo dela embriagado, e ele começou a me ofender, me chamar de preguiçoso, de malandro, porque era um sábado, e por que você não está trabalhando hoje, e falou outras coisas ali que, enfim, atentaram contra a minha moral, digamos assim, a minha pessoa, e eu confesso que naquele dia eu cedi aos meus sentimentos. Não, eu não briguei com ele, não fiz nada de errado, mas eu passei a responder, a dizer coisas como: olha, eu estou aqui de graça, como voluntário, procurando trazer luz, a palavra de Deus à sua família, tentando ajudar aqui a sua esposa, e você vem me ofender. E a Débora segurou meu braço e disse baixinho ali no meu ouvido que não valia a pena fazer aquilo. Não valia a pena responder aquele homem embriagado e visivelmente bravo, irritado comigo. Então nós fizemos uma oração com a senhora, terminamos ali nosso estudo e nos retiramos, né? Então naquele dia, isso me marcou muito, porque eu pedi depois perdão a Deus e percebi claramente que o meu eu, ele falou mais alto. Por que eu me senti ofendido pelas ofensas, né, que recebi daquele homem? Jesus sofreu muito mais, Jesus foi injuriado, Jesus foi esbofeteado, cuspiram-lhe no rosto e suportou tudo isso com mansidão.
Por isso ele diz: aprendam de mim, que sou humilde e manso, e encontrareis descanso para a vossa alma, para a sua alma. E é um tipo de atitude, de reação, que só é possível quando realmente estamos apegados intimamente a Cristo, quando fazemos dele o nosso modelo. Naquele dia, infelizmente, o meu eu se destacou, ele teve preeminência sobre Cristo, que deve ser aquele que vai habitar em nós e nos transformar. Como dizia Paulo, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Se Cristo realmente viver em nós, nós teremos as atitudes que Jesus tinha, e não as nossas, do nosso homem carnal, do nosso eu pecaminoso. Muito bem, vamos aqui então para domingo, pão quebrado e vinho derramado. Esse título vem de uma fala de Oswald Chambers, que disse que devemos nos tornar pão quebrado e vinho derramado para os outros, e que o que você acha que ele quis dizer com essas palavras? E a lição coloca aqui o exemplo de Moisés, de José, que foram levados, José, né, que foi levado cativo como escravo lá para o Egito, e Moisés também, que foi chamado para suportar ondas de fofocas, críticas, murmúrios, enquanto conduzia o povo para Canaã, para a terra prometida, né? E quantas vezes os líderes de Deus, ao fazer o trabalho para Deus, são criticados, levantam calúnias sobre eles, e isso obviamente que entristece, mas Moisés, José e outros tantos, né, têm sido realmente pão quebrado, vinho derramado em favor de outros, para o bem de outros, como diz a lição. Mansidão é a capacidade concedida por Deus para suportar essas coisas com paciência e sem ressentimento. Quantas vezes Moisés suportou essa pressão toda que vinha sobre ele, as críticas, as calúnias, hoje diríamos os cancelamentos, com mansidão, pensando na salvação dos outros. E José não foi diferente. Ele suportou tanta coisa terrível, né? A mentira lançada pela esposa de Potifar, uma falsa acusação de assédio. Ele foi preso por ser correto, esquecido na prisão, e tudo isso José suportou com fidelidade, com oração. A lição também cita aqui o caso de Ezequiel, profeta, que no desempenho de seu ministério profético também teve que suportar uma situação muito complicada, lá em Ezequiel capítulo 24, e a lição termina perguntando, a lição de domingo, né? Quem sabe quantas pessoas verão o Senhor Deus através de nós, em nossos sofrimentos também? Então, se for para salvar alguém, se for para dar um bom testemunho a respeito de Deus, como aconteceu com Jó, a lição já tratou desse personagem várias vezes, quando o exemplo de dor e sofrimento suportados com fé e abnegação falam tão alto que levam pessoas a considerar esse Deus e querer também essa paz que existe em nós como fruto do Espírito. Os mártires, por exemplo, os mártires cristãos que morriam ali nas fogueiras ou nas arenas, cantando louvores a Deus, e nós sabemos que o sangue deles foi como semente lançada, que depois germinou na conversão de muitas pessoas. A lição de segunda continua tratando aqui do exemplo de Moisés, uma situação também que, lá em Êxodo 32, quando Moisés volta do monte, porque permaneceu lá 40 dias com Deus, recebendo orientações, recebendo as tábuas da lei, e quando ele volta, vê aquela cena triste, terrível, do povo ali idolatrando um bezerro de ouro, fazendo uma festa ali pagã, orgiástica até, e então Deus diz a Moisés: deixa-me destruir esse povo. Essa fala de Deus é curiosa, né? Porque o Criador não precisa pedir nada a ninguém. Deus não precisava dizer deixa-me. Deus poderia simplesmente eliminar aquele povo e fazer como ele propôs a Moisés: de você eu farei uma nova nação. Esse deixa-me, na verdade, fica nas entrelinhas a ideia de que Deus estava provocando Moisés a interceder pelo povo, que é o que exatamente Moisés acaba fazendo, né? Moisés passou no teste. Como Jesus, ele implorou misericórdia para os pecadores. Moisés se prostra, se ajoelha ali e diz: Senhor, perdoa o teu povo. E se for para condená-los ou destruí-los, risco o meu nome do livro da vida. Ele estava disposto a perder a vida eterna pela salvação daquelas pessoas. Nesse momento, Moisés, ele é um tipo, ele representa o próprio Jesus, que deu, de fato, a vida para salvar os pecadores. Então, isso é Deus na vida, de uma forma muito, muito presente e íntima, porque Moisés poderia também ter se irritado com o povo infiel
e deixado que colhessem as consequências de sua infidelidade. Mas não, Moisés, com mansidão e abnegação, em meio ao crisol, ele busca a graça em nome daqueles que certamente não a mereciam. Isso é graça, né, verdadeiramente. Oferecer algo a quem não merece, assim como nós recebemos a salvação de Deus sem merecer. Terça-feira, amar quem nos fere. E aí sim, o texto é Mateus capítulo 5, 43 a 48. Quando você olha para seus inimigos, o que normalmente vê nessas pessoas? A pérola ou a sujeira ao redor? Quando você lê com atenção aqui Mateus capítulo 25, você percebe, de 43 a 48, você percebe que o texto está falando aqui do amor desinteressado, do amor abnegado, do amor que não exige nada em troca, do amor que ama como um princípio, não somente como um sentimento. E aí, quando a lição diz assim, que o amor pelos nossos inimigos não significa um sentimento, mas ações específicas em relação a eles, que revelam cuidado e consideração. Quando você dá outra face para quem lhe bateu no outro lado, quando você entrega a capa, quando lhe pedem a túnica, né, disse Jesus aqui, quando você alimenta, quando você ajuda o próprio inimigo. E aí, um parágrafo aqui muito importante da lição de terça que diz: Jesus concluiu essa passagem com um verso que muitas vezes causa debate. Ele disse no verso 48, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mas o significado é muito claro no contexto. Quem deseja ser perfeito como Deus deve mostrar amor aos seus inimigos como Deus mostra amor aos dele. Fazer isso requer uma mansidão de coração que só o Senhor pode dar. Tem gente que pensa que ser perfeito, ter um caráter perfeito, é não comer certas coisas, é vestir-se de um jeito X, é não ouvir, assistir, frequentar lugares. Claro que tudo isso faz parte do pacote de ser um cristão. Claro que quando você é convertido de verdade, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai se vestir como um cristão, você vai se alimentar como Deus quer que você se alimente, porque você sabe que isso tudo afeta a sua mente, que é o canal de conexão com o céu. Claro que você vai falar como um cristão, você vai frequentar os lugares que um cristão frequenta, mas isso aí tudo é consequência da salvação. É natural na vida de alguém que é perfeito, só que a perfeição bíblica, ela não tem que ver com alvos comportamentais a serem alcançados. A perfeição bíblica não tem que ver com marcar pontos com Deus por guardar seus mandamentos, porque a gente guarda os mandamentos porque já está salvo. Ninguém marca ponto com Deus fazendo isso ou aquilo. Perfeição bíblica é amor verdadeiro. É expressar na vida o tipo de conduta de Deus para com os pecadores. Perfeição quer dizer maturidade espiritual. É mais nesse sentido. Ser perfeito como Deus é perfeito. Ter o amor de Deus na vida, reproduzido em nossa vida. Por isso que eu disse e repito, né? Quando a gente pensa nisso, em perfeição bíblica, em mansidão, humildade, guardar mandamentos, deixar de comer coisas, guardar o sábado, devolver o dízimo, tudo isso, por mais importante que seja, se torna tão pequeno, porque podem até ser coisas exteriores, enquanto a perfeição bíblica é algo lá de dentro, do coração, que ou existe ou não existe. Na quarta-feira, o título é Boca Fechada. Olha que interessante. E o texto, eu quero ler com você esse texto, 1 Pedro capítulo 2, versos 18 a 25, se você puder abrir sua Bíblia aí para ler comigo. 2 Pedro capítulo 2, versos 18 a 25. Que princípios de mansidão e humildade no crisol podemos aprender com o exemplo de Jesus Cristo, conforme expresso pelo apóstolo Pedro? 2, 18 a 25. Aqui está. Porque, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam-os com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último... Desculpa, 1 Pedro, capítulo 2, claro que esse texto que eu estava lendo realmente é importante também,
né? Não ser vencidos pelo pecado, mas em nome de Cristo ser vencedores. Mas o texto, na verdade, é 1 Pedro, capítulo 2, 18 a 25. Eu estava estranhando realmente aqui a leitura. Vamos lá, então. 1 Pedro, capítulo 2, 18 a 25. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Esse sim é o texto, né? Jesus nos deu exemplo de mansidão, de boca fechada que fala muito alto, pela conduta, pela prática. E quando eu estudei esse texto, essa lição aqui, eu me lembrei daquele texto que diz que quando fazemos o bem a quem nos odeia, nos maltrata, nós estamos acumulando brasas vivas sobre a cabeça deles. Algumas pessoas podem pensar assim: eu vou fazer o bem porque assim eu estarei me vingando dessa pessoa, acumulando brasas sobre a cabeça dela. Não é esse o sentimento. Na verdade, as brasas vão queimar o preconceito da pessoa. As brasas vão queimar o ódio dela. Ao fazer o bem, e o amor é a força mais poderosa do universo, ao fazer o bem para quem nos maltrata, nós estamos dando uma chance para que essa pessoa perceba que o amor de Deus faz diferença na vida. Então, o acumular brasas não é para vingança, é para mudança, é para queimar o que é ruim. E, finalmente, a lição de quinta-feira, nossa rocha e refúgio. A leitura é Salmos 62, de 1 a 8. Abra sua Bíblia aí também comigo. Salmo 62, versos 1 a 8. Vamos ali ver o que esse salmo tem a nos ensinar. 62, 1 a 8. Diz assim o texto inspirado. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem como se fosse uma pedra, uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca dizem, porém no interior maldizem. De boca bem dizem, mas no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio, nossa rocha e nosso refúgio. E a lição diz assim, ó: em geral, as pessoas mais orgulhosas, arrogantes e agressivas são aquelas que sofrem de baixa autoestima. Mansidão e humildade, longe de ser atributos de fraqueza, costumam ser a manifestação mais poderosa de uma alma firmemente alicerçada na rocha. Deus é nossa rocha. Os servos de Deus devem armar-se com a justiça de Cristo. Esse é um texto de Ellen White. Não devem esperar que irão escapar do insulto e da injustiça, serão chamados exagerados e fanáticos, mas que não desanimem. A mão de Deus está na direção de sua providência, guiando sua obra para a glória do seu nome. Serão chamados de fanáticos, exagerados, por serem fiéis a Deus,
mas como diz Ellen White aqui no Cuidado de Deus, página 295, não desanimem. Façam de Deus a sua rocha, a sua base segura, a sua fortaleza, para que nós possamos então suportar as ondas de incredulidade, de irreverência, de pecado, de ataques contra nós, suportar tudo isso com mansidão, com humildade, com perfeição de caráter, para que possamos assim também ser um exemplo de Cristo ao mundo, levando muitas pessoas ao conhecimento de Deus e à salvação por meio de Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que nos desafia a ter uma comunhão mais íntima e profunda contigo, a fim de que as características do teu caráter se reproduzam em nosso caráter, a fim de que a tua mansidão possa ser a nossa mansidão, a fim de que a tua perfeição se reproduza em nós também, desenvolvendo em nós um caráter amoroso, perdoador, abnegado em favor do semelhante. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar as ondas de oposição deste mundo. Ajuda-nos a reagir como tu reagirias em todas as circunstâncias. Nós pedimos isso tudo, Senhor, e agradecemos por tua bênção, por tua presença, por tua misericórdia em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.